Então, como resolver essa questão teológica? Se Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, o que vamos fazer com aqueles cristãos que são ricos, que são temente a Deus, que são fiéis a Deus, mas são ricos, diante de um texto tão claro a respeito dos ricos e dito por ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, a maior figura de autoridade, poder e glória que a gente tem registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então vamos resolver essa questão, porque Jesus ele teve algumas experiências com dois ricos, mas ele não tratou esses ricos da mesma forma. Ele tratou um de uma forma e o outro rico de outra forma. O primeiro rico que eu quero mostrar aqui para vocês é Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era rico. A Bíblia deixa claro que ele era rico. Mas quando Jesus entra na casa dele, ele vai deixando claro para Jesus: Jesus, eu eu divido metade dos meus bens aos pobres. E se por um acaso eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele está dizendo para Jesus: Jesus, o meu coração não está aí. O meu coração não está na minha riqueza, o meu coração não está no meu dinheiro. Ele queria ver Jesus, o anseio dele era de ver Jesus. Mas Jesus também se encontra com um jovem que era rico, o jovem rico, que seguia a lei, que ele cuidava ali, tinha um zelo de seguir a lei, mas Jesus, vendo aonde estava o coração dele, vai logo sugerindo para ele o que Jesus não sugeriu para Zaqueu. E sugere para ele: então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia fala que ele ficou triste e ele não seguiu Jesus, porque o coração dele estava na riqueza, nos bens que ele possuía. Então, quando a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha, ou no fundo de agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, a Bíblia está falando do rico, que ele é dono de tudo que ele possui. Aquele que fala assim: tudo que eu tenho é meu, eu que conquistei com o meu network, com o meu conhecimento, com o meu currículo, com os meus esforços. Eu sou dono de tudo isso, eu sou merecedor de tudo isso porque eu lutei por isso. Foi o meu suor que me deu isso. Esse rico, que é dono de tudo que ele possui, esse rico é mais fácil um camelo passar no fundo de agulha do que ele entrar no reino dos céus. Agora, o rico que vai entrar no reino dos céus, porque vai ter rico que vai entrar no reino dos céus, ou se vai, porque o que a gente vai fazer com Abraão? Morreu rico, milionário, Abraão. Isaac, milionário, Jacó, milionário, Davi, o homem segundo o coração de Deus, morreu milionário. O que vamos fazer com Jó? Jó já era o homem mais rico do Oriente. Ele perdeu tudo que tinha, mas no final do livro, Deus devolveu tudo em dobro que antes ele possuía. O que vamos fazer com ele? Se ele era milionário, ele morreu bilionário. E aí? Será que eles estão condenados ao inferno? Não. É porque nenhum deles era dono do que eles possuíam. Nenhum deles. Quando Abraão ele conquistava suas riquezas, a Bíblia fala que ele dizimava tudo que ele possuía. E o dízimo é a forma de você consagrar tudo que você possui a Deus. Então, ele está falando para Deus: Deus, eu não sou dono de nada do que eu possuo. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Jó, Jó, ele pegava um caco de telha, se coçava e dizia: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, ele mesmo tomou, então bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: eu não sou dono de nada do que eu possuo. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. O rico que vai entrar no reino dos céus é aquele rico que olha para tudo que ele tem e fala: eu não sou dono de nada disso, tudo isso é de Deus, tudo isso pertence a Deus, foi Ele que me capacitou a apenas ser um administrador dos bens de Deus aqui na terra. Esse rico, que na verdade ele é pobre, porque ele reconhece que tudo que ele tem é de Deus, com base lá em Ageu, porque em Ageu Deus está dizendo: minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus deu alguns domínios para o homem quando criou o homem lá em Gênesis. Ele deu alguns domínios, dizendo assim: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a vegetação. Então, ele deu domínio sobre o reino animal, o reino vegetal, o reino marinho, mas teve um domínio que Deus não deu para o homem, o reino mineral, porque ele diz assim: a prata e o ouro é minha. E essa prata e o ouro Deus dá para quem ele quer. Amém? Então, inclusive,
essa questão de do rico que vai entrar no reino de Deus, é o rico que não se considera dono de nada que ele tem, que ele considera o dono de tudo que ele tem é Deus, né? Quando Jesus diz assim: quando te roubarem a capa, deixe que leve também a túnica. A Bíblia fala: não nega quem te pedir emprestado. Se ele não devolver, se ele não te pagar, não cobre. Não é porque Deus está falando, Jesus está falando para que você seja besta. Não. Jesus está te ensinando que você reconheça que ele é dono de tudo que ele te deu. E quando a pessoa te rouba, quando a pessoa te pega emprestado e não te devolve, a pessoa não está te roubando. A pessoa está roubando a Deus, que é dono de tudo que ele te entregou, tudo que ele te confiou. Amém? Então, se a pessoa te roubou, não te roubou, não. Roubou a Deus. Porque se você declara que tudo que você tem é de Deus, todos os seus bens, o seu dinheiro, tudo isso pertence a Deus, é consagrado a Deus, essa pessoa está roubando a maior autoridade, o ser de maior glória desse universo, que é o nosso Deus. Amém? Então, só para que você anote aí, buraco da agulha. O buraco da agulha, ou o fundo da agulha, é essa portinha fina aqui, ó, que eu desenhei aqui, ó. Estão vendo? Essa portinha estreita aqui é chamada de fundo da agulha. Ela ficava nas muralhas das cidades antigamente. Então, para não correr o risco das cidades ficarem desprotegidas, as cidades eram cercadas por muralhas. Essas muralhas tinham portas gigantescas, que é essas portas grandonas aqui, aonde os camelos vinham com as mercadorias. Essas portas não poderiam ficar abertas o tempo todo, porque correria o risco da cidade ficar desprotegida. Então, essas portas gigantescas só eram abertas quando tinha que sair mercadoria ou entrar mercadoria, ou quando tinha que sair uma quantidade gigantesca de gente, ou multidões, ou entrar multidões, né, com autorização ali dos cidadãos dessa cidade. Então, ela não ficava aberta a lá vão ter. Ela não ficava aberta o tempo todo, porque senão a cidade ficava desprotegida. Então, para não correr o risco da cidade ficar desprotegida e as pessoas não ficarem presas lá do lado de dentro e nem conseguirem entrar quem estava do lado de fora, eles criavam uma abertura fina que só passava um homem por vez, uma portinha estreita, chamada de buraco da agulha. Aqui não entrava camelo. É impossível um camelo passar aqui. Para os camelos entrar na cidade, essas portas gigantescas teriam que ser abertas. Então Jesus está falando, é mais fácil um camelo passar aqui do que o rico entrar no reino dos céus. Ele está dizendo, é impossível um rico que é dono de tudo que ele possui entrar no reino de Deus. Amém? Amém? Então você aprendeu que o rico que não vai entrar no reino de Deus ou dos céus é o rico que ele não considera que Deus é dono de tudo que ele possui. Ele se sente rico porque ele é dono de tudo que ele tem. Mas o rico que vai entrar no reino de Deus é aquele que reconhece: Deus me deu, ele tomou, ele me abençoou, é ele que me capacitou, tudo que eu tenho foi ele que me deu, eu sou pobre, eu sou apenas um administrador de tudo quanto ele me confiou. Esse rico é que vai entrar no reino de Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Um grande abraço.